resposta, eles vão dizer, deu ainda um outro objetivo, que é de fazê-los cumprir a parte que lhes cabe na obra da criação. Ou seja, nós temos uma parte a cumprir na obra da criação. E aí quando a gente lê isso assim, mas como assim? Na obra de André Luiz ele vai trazer um aspecto muito interessante, através dos orientadores que orientam, né, nessas obras, de que nós somos co-criadores. Nós vamos ver esse termo nas obras de André Luiz, que nós somos co-criadores. E aí a gente lembra de um caso do Chico, só para a gente entender que nós temos uma parte que nos cabe na obra da criação. Esse caso, se a gente tiver alguma dúvida, esse caso tira qualquer dúvida. O Chico estava sendo muito elogiado em Pedro Leopoldo, no Centro do Espírito Luiz Gonzaga. E ele estava sendo muito elogiado depois de uma sessão, uma pessoa lá começou a elogiá-lo demais e ele nunca, os biógrafos, quem conviveu com ele, fala que ele não era afeito a elogios. E esse camarada estava rasgando elogios. Aí ele, numa determinada altura lá dos elogios, falou, meu irmão, eu não passo de um velho. Aí Emmanuel estava presente e fala com ele assim, como é que é, Chico, você não passa de um velho? Você está cumprindo todas as funções que o Criador te delegou na obra da criação? O verme está. E aí o Chico volta lá para dentro, muita gente já estava no salão, e ele passa essa lição que ele recebeu, né? E aí o biógrafo Ramiro Gama registrou isso no livro Lindos Casos de Chico. E é para a gente entender assim, que todos os seres têm uma função. Se a gente estuda biologia, a cadeia alimentar, a teia alimentar, beleza, mas assim, em termos do universo, o Criador colocou todos os seres, que nós estamos no meio desses seres, todos os seres têm uma função, e todos os que estão na condição em que estão cumprindo sua missão. E nós temos um elemento a mais, porque nós somos a espécie que Deus escolheu para ter conhecimento dele. Está no Livro dos Espíritos. A espécie que Deus escolheu para ter conhecimento dele é a espécie humana. Então, por isso que nós temos a razão, a consciência. Mas o que isso tem a ver com a missão? Até agora é a questão 115, foi nos dada uma missão de chegar à perfeição. E a gente precisa passar pelas provas do mundo corporal, como está na questão 132, a gente precisa encarnar. E lá na questão 167, já é o mundo espírita ou dos espíritos, vai falar sobre a questão da reencarnação. Né? Qual o objetivo da reencarnação dos espíritos? Aprimoramento gradativo da humanidade e expiação. Então, se a gente volta, é porque a gente deixou algo que não ficou tão bem feito como o verme cumpriu lá, vem cumprindo sua função, enquanto o verme ele cumpre fielmente. Mas nós temos ainda coisa a resolver conosco mesmo, certo? Outra coisa com relação à missão. A primeira missão que a gente tem, então com base nessas duas questões, a 115 e a 132 do Livro dos Espíritos, a gente entende que a primeira missão que a gente tem é conosco mesmos. É nos tornar pessoas boas, pessoas melhores, para contribuir para a construção de um mundo melhor, onde a gente possa atuar com o que a gente tem de melhor, inteligência e sentimento. Né? Mas a gente sabe também que a gente cresce e a gente tem missões coletivas. E depois dessa missão individual, e aí a gente tem só que entender que não é o egoísmo, é a missão da gente se aprimorar, se melhorar, que a gente às vezes confunde e achamos que o universo gira em torno do nosso umbigo, né? Então, quando a gente está muito assim, ainda rasteiro, a gente faz muitas atitudes sempre pensando em nós primeiros. Até a gente tomar um solavanço da vida e a gente vai aprendendo que não é por aí, que a gente tem que compartilhar. Então, depois desse primeiro foco, a gente tem um segundo, que é a família. Então, se a gente encarna em núcleos, a gente precisa de seres que nos cedam o material biológico, a gente vira isso lá dentro. Então, a gente deve, é uma dívida que não tem como a gente pagar. Né? Então, por isso que lá no
capítulo 15, honrar vosso pai e vossa mãe, Kardec vai dizer, no Caminho dos Espíritos, nas instruções, que o honrar vosso pai e vossa mãe suplanta o amar o vosso próximo como a si mesmo. Porque não tem como a gente pagar os nossos pais essa oportunidade que eles nos abrem, né? Sejam pais biológicos, sejam os que cuidam, que estão cuidando deles, mas a vida biológica, mesmo que esses pais não se ocuparem em cuidar daquele ser, esse ser, quando ele tiver um pouco de entendimento, e principalmente se ler esse capítulo do Evangelho, vai entender plenamente que ele só precisava nascer para continuar a sua jornada. Lógico que todos nós queremos seres carinhosos, amorosos, que cuidem de nós, que nos dê educação. Vamos estar trazendo um ponto de vista importante que a gente deve trabalhar o nosso coração para qualquer situação que seja, não exigindo dos outros que elas não têm ainda condição de nos oferecer. Então tem essa missão da família. E a casa espírita, ou o núcleo em que a gente se vincula para tarefas assistenciais, para tentar crescer como espírito, no sentido de buscar os valores espirituais, e não só o trabalho material para as conquistas materiais. Aí a gente tem aqui um auxílio de Emmanuel, na introdução do livro Paulo Estevam, para a gente entender um pouquinho essa questão da missão. A gente se reúne lá na casa espírita, como é que foi isso? Nós programamos isso no plano espiritual. Mesmo que a gente não saiba, esse comentário de Emmanuel aqui nos ajuda a entender uma coisa muito importante. Para a gente também aproveitar as oportunidades. Então, na introdução, Emmanuel vai dizer assim para a gente: certo é que o inovidável tecelão trazia o seu ministério divino. Mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente a tal respeito. Mas nós poderemos responder que, além da ignorância, aqui não é estupidez, não, a falta de conhecimento, né? Além da ignorância da nossa parte, há desatenção e muito capricho pernicioso. Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto. Mas, na verdade, todos os homens menos rudes, todos os seres humanos menos rudes, nós podemos nos considerar que somos menos rudes? Se a gente olhar para trás da história, né, e percebemos que já não somos mais Homo habilis, Homo erectus, Australopithecus erectus, que a gente já é Homo sapiens, demos uma avançada e não somos tão rudes. Então, essa fala de Emmanuel aqui, assim, para que ninguém se escusasse achando que aqui está se referindo à alta corte, não. Né? Mas, na verdade, todos os homens menos rudes, que somos nós, todos os seres humanos menos rudes, temos a nossa convocação pessoal ao serviço do Cristo. Ele está afirmando aqui, gente. As formas podem variar, mas a essência ao apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega às vezes de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, vamos falar dessas maneiras sutis, um convite que alguém faz, um livro que alguém presenteia, se a pessoa ainda não é religiosa, assim, não segue nenhuma filosofia religiosa, aí alguém vai presenteia com o Paulo Estevam. Não está falando para a pessoa ir para a casa espírita, está presenteando com uma joia para a pessoa refletir sobre os valores do espírito e sair do lugar comum e fazer um esforço diário para ser uma pessoa melhor no trabalho, em casa, na via pública. E se a pessoa quiser fazer um trabalho em algum núcleo religioso, melhor ainda, né?
Então, o convite chega assim de forma sutil. Isso é uma palestra que a pessoa assiste na internet, é a fala de um colega no trabalho, é o gesto de um vizinho de tamanha generosidade que nos assusta, a gente vai e fica curioso para saber por que esse vizinho ou essa vizinha é diferente dos demais. Aí a gente vai descobrir que é uma pessoa que cultiva valores espirituais no seu núcleo de escolha. Católico, evangélico, batista, espírita. Né? Então as formas podem variar. Uma mensagem, né? Passa o pessoal do campanha do quilo lá, pede um alimento e deixa uma mensagem. E atrás da mensagem tem lá fraternidade, espírita, mãos de luz, reuniões tais dias. Olha o que é isso? O que esse pessoal propõe? Vocês estão levando esse alimento mesmo lá para a Dona Maria, lá, que o pessoal que está lá que estão assistindo. Aí chega aqui, aí é uma parte que a gente trouxe para compartilhar com você. É a importância da casa espírita. Já que nós temos a missão individual, a missão da família e a missão do grupo em que a gente participa. E que missão é essa? É acolher o melhor possível as pessoas que buscam o núcleo em que a gente já está instalado. Nós temos falhas? Temos, somos seres humanos, estamos em aprimoramento gradativo, mas precisamos fazer um esforço de doar um algo mais. E se formos bem acolhidos no núcleo em que chegamos e por isso permanecemos, vamos fazer o mesmo com as pessoas que chegaram. Vão ter situações que a gente vai ficar se cobrando, né? Aquela pessoa veio umas 2 milhões, sumiu. Será que a gente fica assim, a preocupação, né? Será que faltou alguma coisa da nossa parte? Será que isso é algo positivo a gente ter essa preocupação? Não pode ser excessiva, né? Porque a pessoa pode ter afastado por vários motivos, só que pessoais, às vezes mudou de cidade, a gente não ficou sabendo, né? Mas causa uma coisa assim lá dentro, a gente fica assim, puxa vida, né? O que será que aconteceu? A gente fica às vezes se cobrando um melhor acolhimento. Então o convite ao ministério chega às vezes de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Ora, Jesus não é um mestre de violências. E se a figura de Paulo avulta, cresce, muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu o chamado, negou-se a si mesmo, ou seja, colocou o egoísmo de lado, né, que ele deixou de pensar nele, não. Né, esqueceu dele mesmo, não. Ele colocou o egoísmo de lado e começou a pensar também nos outros. Né. Negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu Cristo até o fim de suas tarefas materiais. Entre perseguições, enfermidades, apodos, zombarias, desilusões, deserções, pedradas, açoites e encarceramentos, Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo, ao encontro do Mestre que se fizera ouvir nas encruzilhadas da sua vida. Foi muito mais do que um predestinado, foi um realizador que trabalhou diariamente para a luz. Esse final aqui que a gente gostaria de já dar sequência, né? Porque é a questão da gente falar assim, mas Paulo, isso que Emmanuel coloca aqui que a gente leu, né? Os mais exigentes admitirão que Paulo recebeu um chamado direto. A gente pensa assim, né? Mas Jesus chamou Paulo, né? Ah, não, fala que Paulo é o vaso escolhido. Mas gente, isso é porque ele se preparou. Mas ele, como nós, tem livre-arbítrio. Ele podia ter falado disso com Cristo lá nas portas de Damasco e continuar com a cegueira dele, né, espiritual, e querer perseguir Ananias. Ali, quando ele chega, ele já estava com muitos conflitos íntimos. Se o que ele estava fazendo, se ele estava no caminho certo, porque ele estava perseguindo os cristãos e o pessoal dando exemplo de humildade, de generosidade, de compaixão, de perdão. Estevão, quando é apedrejado,
que ele fala? Senhor, peço-lhe que não lhe imputes este pecado, ou seja, pedindo para Deus não colocar na contabilidade lá o que Paulo estava mandando fazer com ele. Olha a envergadura desse espírito que é Estevão, cristão, que falou isso em alto e bom som, e Saulo ouviu, ele não era Paulo ainda, né? Ele ouviu Estevão falando isso. Então, já estava um fogo queimando na cabeça dele. Quando ele estava naquele caminho, não era só o calor do deserto, não, era um fogo, né? Brasas que foram depositadas sobre a cabeça dele, que ele próprio fala isso em uma de suas epístolas, né? Quando a criatura fizer o mal, para a gente não ofender, para a gente fazer o bem, que é como se a gente amontoasse brasas sobre a cabeça da pessoa que está nos fazendo mal, né? E ele está torcendo para o time errado, né? Exatamente. Tanto é que quando ele estava para expirar, a Abigail pede, eu estou falando aqui, não sei se todos aqui conhecem a história, quem ainda não leu, assim, a gente recomenda com muito carinho, porque é uma obra que vale a pena ler de novo, ler terceira, ler, estudar, refletir, ler em grupo, estudar em grupo, é uma obra fenomenal. Então eu estou falando aqui, quem não conhece a história, quem conhece está pegando aí o fio da meada, bem, né? E eu espero que quem não leu esteja entendendo o que a gente está dizendo. A Abigail estava noiva de Saulo, era irmã do Estevão, mas não sabia por que ele tinha trocado de nome, porque ele tinha sido vendido como escravo, e aí ele encontra o pessoal do caminho, Pedro. Que é Gesiel, né? Gesiel, acho que eles chamavam Gesiel. Então por isso que ela não entendia. Ela estava procurando Gesiel. E aí, nessa região, não é só os muçulmanos, quando a pessoa não é muçulmana e se converte, que muda de nome, não. Lá na Palestina, muitas doutrinas, quando a criatura se converte àquela doutrina, ele muda de nome para mostrar que ele passou a ser uma nova pessoa. E aí o Pedro batiza o Gesiel de Estevão. E aí ele está moribundo e a Abigail reconhece ele, né? Uma coisa curiosa, não vou entrar em detalhes aqui como é que foi que isso aconteceu, mas só quem não leu vai entender. Aí Abigail vem e fala, Saulo é meu irmão, e corre para ele. Aí Saulo fica, né, um homem enérgico, sábio também, mas como disse nosso companheiro, ele estava torcendo para o time errado, né? E aí, para exemplificar isso que ele disse, esse momento aqui, ela pede que ele abençoasse a união dos dois. Gente, ele estava morrendo, estava expirando, mas era um costume, a gente está lendo isso, a gente não conhece a cultura daquele povo, a gente acha estranho, mas ela era o único familiar dela encarnado, o irmão mais velho. Então, era honroso que essa pessoa abençoasse a união quando fosse se vincular a uma outra família. O que é que Estevão diz? Fala assim, Abigail abençoa vocês dois. O Saulo é um homem bom, defendeu Moisés até ao fim. Quando conhecer ao Cristo, o fará da mesma forma. Ou seja, quando passar para o outro time, né? Então, assim, é um livro que faz a gente refletir sobre muita coisa mesmo, e até valorizar esses primeiros cristãos, esse trabalho nobre, mas assim, árduo que eles tiveram para que o Evangelho chegasse até todos os cantos do mundo, né? Aí agora a gente vai falar um pouco sobre a importância da casa espírita, algumas reflexões que a gente já começou a fazer, e a gente sempre tem em nosso imaginário, assim, nossa casa mental, que a casa espírita ela é muito mais do que esse ambiente que a gente vê. A equipe espiritual, quando o núcleo espírita, ou católico, ou evangélico, como nós estamos dentro da casa espírita, nós vamos falar em termos espíritas. Quando o núcleo espírita, o núcleo cristão, ele é constituído, isso já tem raízes na espiritualidade. Equipes já se movimentaram, já foram atrás de pessoas encarnadas aqui, pessoas encarnadas ali, e vão intuindo, tá? Vamos fundar um núcleo religioso, vamos construir uma associação, uma sede, vamos trabalhar
Às vezes essas pessoas já estão fazendo até algum trabalho assistencial, não localizado, não com uma sede. E aí vai aí uma reunião, alguém comenta, aí reúne com uma pessoa mais dinâmica, aí alguém vai falar assim, vamos fundar um núcleo, vamos fundar a casa, vamos fundar. Então isso já tem raízes na espiritualidade. Se a gente tinha planejado, se a gente estava junto com essa turma lá do lado, isso não importa. Porque como a Emmanuel fala na introdução do livro, todas as criaturas menos rudes recebem um chamado direto. Mas cabe a cada um que recebe esse chamado falar, eu vou. Muitos serão chamados, né? Exato. Então, e não é demérito se a pessoa não aceitar o chamado, né? Se ela continuar sendo uma pessoa boa em casa, um bom trabalhador, trabalhadora, um bom vizinho, uma boa vizinha. Isso, a questão fundamental é a gente entender aquela primeira missão e maior, que é Deus deu a cada um uma missão de fazê-los chegar à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los dele. E também um outro objetivo que é cumprir a parte que nos cabe na obra da criação. Tem criaturas que não estão dentro de filosofia religiosa nenhuma, mas são pessoas exemplares na vida, em casa, no trabalho, na vida pública. São pessoas que têm uma filosofia humanista. São pessoas espiritualizadas sem precisar de uma religião. Né? Agora, nós que chegamos num núcleo religioso, é importante que a gente aproveite ao máximo as energias que se foram. Porque muitas vezes a gente vem recarregado baterias, né, para ter força para o dia a dia na casa espírita, recebendo recurso do passe. Isso acontece em outras filosofias também, né? Quando a pessoa tem aquela fé ardente, tem uma obra de André Luiz que ele relata essa questão. Me parece que, se eu estiver enganado aqui, libertação, eles acompanham uma família, estão acompanhando uma família, eles vão rezar, e aí muitas pessoas vão recebendo a hóstia lá, só claro que a pessoa tocava na hóstia, a hóstia já escurecia, porque a conduta da pessoa, a vibração dela no dia a dia, neutralizava alguma coisa ali que pudesse trazer luz para ela. Mas uma senhora, quando ela coloca a hóstia desce iluminando todos os chakras, todos os centros de força da pessoa, do ser espírita. Ela ganhou força mesmo para poder continuar. E o passe espírita, a mesma coisa. Então a gente é um núcleo, é uma escola, então a casa espírita é mais do que uma estrutura física, é um núcleo, é um educandário espiritual. Então nós estamos dentro de uma escola espiritual. E uma coisa que a gente comenta sempre assim com os amigos, olha a importância, gente, de nós termos o conhecimento das obras de André Luiz, que descortinam para a gente o plano espiritual, de onde nós viemos. Quantas criaturas estão no mundo, nós também já tivemos outras existências aí, não tivemos esse conhecimento, inclusive que a doutrina não está codificada ainda, mas considerando que seja a nossa primeira encarnação pós codificação da doutrina espírita, nós estamos tendo contato com uma obra que está nos relembrando de onde nós viemos, como é que é a vida no plano espiritual, para a gente acertar mais aqui, voltar um pouco melhor depois dessa encarnação. Quantas criaturas gostariam de ter essa oportunidade? Que estão aí por N motivos, às vezes até compromisso mesmo de outras vidas, não vão ter contato com a doutrina espírita, outros que nem precisam, ainda são pessoas boas, né, de natureza. Mas assim, é bom a gente valorizar isso, ter o conhecimento da doutrina, não só das obras básicas, mas das obras de André Luiz, que trazem para a gente como é que se realizam os planejamentos reencarnatórios, a questão dos diversos planos, né, que a gente ouve muito falar no umbral, mas quantos umbrais tem na espiritualidade? Porque as criaturas, às vezes, antes de chegar numa colônia, tem que passar. Então, assim, a gente tem essa joia, esse tesouro de ter um conhecimento prévio do que nos aguarda do outro lado. Né? Então a casa espírita é esse educandário que traz essa revelação para a gente com clareza, e quem permanece na casa espírita é porque tem capacidade, condição de entender isso de maneira mais ampla. Tem pessoas que não dão conta.
o expositor, depois eu lembrar que eu falo, ele diz, né, que doutrina espírita não é para quem quer, não, para quem pode, né, suportar. E aí um exemplo disso, uma pessoa próxima, né, que uma vez a gente conversando, e essa pessoa chegou a frequentar algumas vezes a casa espírita, há muito tempo atrás. E um dia chegou e falou assim, a gente conversando, nem lembro se era assunto de religião, mas disse, mas esse negócio de livre-arbítrio não dá pra mim não, esse negócio aí me estressa. Aí assim, não fiz comentário nenhum, mas fiquei pensando, puxa vida, então, como se a pessoa quisesse deixar a vida levar, né? É tão bom a gente saber que a gente pode escolher e que a gente tem isso, é uma faculdade inerente ao espírito após a conquista da razão, né? A partir do momento que a gente tem a consciência de que existimos, a gente passa a ter a liberdade de escolher. Então, eu achei muito curioso na época, fiquei pensando por um tempo, por que essa pessoa falou isso? O que isso me incomoda? Né? Foi Raul Teixeira que fala. Raul Teixeira. Fala que depois que você conhece a doutrina... Raul Teixeira. Por sinal, é muito bom expositor, uma pessoa muito bacana, a gente ouvir as palestras, a gente aprende demais com ele. Então, essa... Pois não? Ele não percebeu que quando ele disse que não dava para ele, ele estava exercendo o livre-arbítrio, de ficar calado ou de se manifestar. Essas pessoas, quando trazem uns questionamentos assim, eu gosto porque faz a gente pensar em coisas que às vezes a gente está dentro da casa espírita e pensamos que são coisas óbvias, mas é bom a gente refletir até sobre as coisas óbvias, né? E a gente vê a justiça divina nisso aí, né? Na questão 802, fala sobre o livre-arbítrio também, uma questão que Kardec faz que ele já tinha feito algumas perguntas e os espíritos já tinham explicado, porque a gente tinha passado pela lei de progresso, né, dentro da parte das leis morais. Então, os espíritos já tinham esclarecido para ele que o espiritismo irá marcar uma nova era na humanidade. E na questão 802 ele vai e reúne, né, suas ideias e pergunta, visto que o espiritismo deve marcar uma nova era na humanidade, por que os espíritos não intensificam esse momento, essa chegada dessa nova era, com manifestações tão patentes que levaria a crença até os mais incrédulos? Entendimento. Aí os espíritos respondem, quereríeis milagres? É a primeira parte da resposta, né? Mas Deus vos dá mancheias. Os milagres da vida, o nascimento de uma criança, a natureza, a chuva, coisas maravilhosas, se a gente fosse ficar elencando aqui, né? Deus vos dá mancheias, milagres todos os dias, e vocês não veem. E dentre vós tem mesmo aqueles que dizem, mesmo se ouvir, não crerei, né? Aí o Gás completa, né? Não é por prodígio que Deus quer reconduzir seus filhos ao seu seio amoroso. Na sua sabedoria, deixa a cada um a liberdade de escolher o caminho que deve seguir. Para a gente ter o mérito da escolha. Nós não somos marionetes, né? Então vamos voltar aqui para o tema da casa espírita. Então, embora a casa espírita deva ser um ambiente de simplicidade, alegria, acolhimento, fraternidade, fundamentais esses pilares aqui, né? Simplicidade, alegria, acolhimento, fraternidade, não pode perder de vista sua finalidade, o estudo, a consolação e o trabalho caritativo. Então, esses núcleos em que a gente se reúne para trocar ideias sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita são fundamentais. Num trabalho assistencial, o acolhimento, em primeiro lugar, né? E as aulas de Evangelho, para as crianças que vão ser o futuro da casa, e mesmo para assistidos. Lá onde a gente participa, lá no grupo Espírita Sheila, a gente levava um trabalho que a gente já está com... Nós começamos em 98, então, os 2000 até 26, 28 anos já. É uma das equipes, tá, que eu faço parte lá, mas tem outras equipes que já fazem trabalhos em outros bairros há mais tempo que essa equipe. Então, essa equipe é uma reunião mediúnica, que um dia, uma avaliação no final de ano, o pessoal falou, então fazer algo mais, só porque aqui, a reunião mediúnica, outros integrantes dessa reunião já estavam
em outras tarefas, mas tinha uma parte lá que só frequentava reunião mediúnica, as reuniões de estudo. E aí, numa avaliação, uma das pessoas falou assim: a gente podia fazer um trabalho assistencial. Vamos fazer? Vamos nos organizar? Vamos. Aí começamos a buscar famílias que tivessem carência material. Aí, no instantinho, a gente encontrou. Aí começamos com 4 famílias. E antes a gente ia nessas casas, num bairro um pouco afastado do centro. O Cheiro fica bem no centro da cidade, região central, né? A gente ia, aí dessas 4 aumentou para 6, de 6 para 8, 8 para 10, as equipes começaram a ter que separar, porque a gente, quando eram 4, a gente fazia um encontro breve, de 15 minutos, na casa de cada um. Saímos de um, ia para outro. Isso era no dia da reunião, era no último dia do mês, né? Era na quinta-feira a reunião. Aí a gente, era na sexta-feira, a reunião mudou para quinta. Aí na última sexta-feira do mês, ao invés da gente fazer reunião mediúnica, a gente ia fazer esse trabalho. Como aumentou o número de famílias, a gente demorava no bairro e à noite entrávamos da noite fora, né? E aí um dia, uma outra avaliação, o companheiro falou assim: aqui, nós estamos dando um alimento material, mas e um alimento espiritual? Como é que fica? A gente teve que só chegar e deixar a cesta. Aumentou o número de famílias, a gente não estava mais fazendo a oração, o culto com as pessoas. Vamos também ministrar evangelho, vamos. Mas não dá para a gente fazer lá. Nós temos aqui a casa, vamos convidar as famílias para vir para cá. Aí nós demos um tempo para elas se adaptarem, né? Com muita flexibilidade, até elas se adaptarem, elas vieram do bairro, aí passou a ser o domingo de manhã. Então a gente passou a servir um lanche, depois desse lanche passou para o almoço. Aí hoje é o almoço, estudo com os adultos das crianças, depois elas chegam, a gente faz o estudo, depois do estudo tem o almoço, depois do almoço a gente entrega as cestas básicas. É uma das equipes que tem lá. E esse pessoal, eles recebem o estudo do Evangelho com muita tranquilidade, não tem ninguém assim que fica de lado, que fica se esquivando. A gente deixa claro para esse grupo que ninguém precisa mudar de filosofia religiosa. A gente sabe que nesse grupo tem pessoas que são evangélicas, católicas. A gente fala: gente, vocês não precisam deixar seus núcleos de oração, as suas igrejas. Mas é um momento que a gente tem aqui, em conjunto, para a gente unir os nossos corações e estudar o Evangelho. Então a gente estuda parábolas, passagens de Jesus, histórias que Jesus conta, algumas lições de Emmanuel, que Emmanuel, naquela série de Evangelho, né, Caminho, Verdade e Vida, o nosso vídeo de Fonte Viva, a gente leva uma dessas lições e é muito tranquilo. E isso é importante porque, imaginemos, se a gente faz um trabalho de 25 anos, 30 anos, com famílias, sem falar de evangelho com as famílias. E quando a gente se encontrar do outro lado, tem até uma lição de Irmão X, se alguém lembrar aqui, eu não lembro que obra que está, que tinha uma pessoa que fazia um trabalho aqui na Terra, fez durante muitos anos, desencarnou. Desencarnou e foi compor uma equipe espiritual, de socorristas. Aí depois ele foi chamado, ele fazia parte de uma equipe, coordenava uma equipe, ela tem um núcleo ali, numa região que está fazendo um tumulto, todo mundo vai lá, ninguém consegue passar. Quem leu Libertação que vai entender, como se fosse o Gregório lá numa região. Um livro fantástico também. E aí esse companheiro, eu vou lá, vou conversar com esse responsável lá por essa região. Chegou lá e ele viu que era uma pessoa de uma comunidade onde ele ia fazer o trabalho. Fez o trabalho durante muito tempo. Chegou lá, mas eu sei que está aqui, foi conversar com ele, ele recebeu muito bem. Eu sabia o quanto que ele ajudou a comunidade dele, a família dele. E aí conversando e tal, mas você sabe tudo isso e tal, e você está aqui fazendo isso, depois que eles conversaram bastante, né? Você está falando isso tudo comigo? E por que você ainda está nisso aqui? Aí eu falei: pois é, você participou tanto tempo lá, foi lá, mas você não me ensinou a viver. É assim que termina a lição, né? O Irmão X não entra em detalhes se eles faziam um trabalho evangélico. Fala assim que eles assistiram durante muito tempo um núcleo.
mas fica subentendido na lição que era um atendimento material. O evangelho não foi compartilhado. Ô, Rony, lembrando de Paulo Estevam trabalhava evangelizando, né? Tecendo e evangelizando na barraca dele ali. Sim. O que o Paulo fez era algo extraordinário, porque ele levou o evangelho para o mundo. As Américas não tinham sido descobertas ainda. Então, o que existia de povos na época, ele levou o evangelho a todos os povos. Né? Por isso que é conhecido como o apóstolo dos gentios. Ele levou o evangelho para as pessoas que não eram das 12 tribos de Israel, né? Daquele núcleo lá da Palestina. Vou olhar as horas aqui, eu não consegui no celular. E outra coisa também importante é a gente ter a caridade com os companheiros de equipe. Por quê? Tem uma lição, eu espero ter tempo de lê-la, está no livro Caminho Espírita. A lição chama-se Grupo no Grupo. É uma lição curta, tá? Do Albino Teixeira, e que retrata o que é um grupo de pessoas que se unem para fazer uma tarefa, seja uma reunião de estudos, uma reunião mediúnica, uma reunião assistencial, qualquer que seja o núcleo que tem uma tarefa na casa espírita. Essa lição está falando para esse grupo. O que é esse grupo? É muito bonita a lição, o Albino Teixeira é muito feliz de como ele traz aqui. Mas a gente exercer, né, tolerância, porque dentro dessa escolha que a gente faz, quando a gente recebe o chamado, eu quero participar desse grupo. Então eu fiz a escolha. A gente não está só com pessoas, e principalmente pelo fato de a gente ter imperfeições, mesmo que as pessoas sejam afins, né, um grupo bem afim, nós somos individuais, nós somos pessoas que têm sonhos, que só nós temos esses sonhos. Nós temos sonhos comuns, mas nós temos sonhos individuais também. Então, é importante que a gente tenha compreensão uns com os outros, de saber, né, respeitar quando aquele companheiro ou aquela companheira está mais em silêncio naquele dia. A gente chega tentando conversar, mas tem dia que a gente está... Então, na tarefa espírita, a gente vai, às vezes a gente fica assim, mas nós estamos dentro da casa espírita, tem que olhar até isso, lógico. Nós somos seres humanos. Então, a casa espírita tem toda uma energia, uma vibração que propicia para que a gente sempre se entenda. Mas é importante que nós tenhamos o cuidado também individual de estarmos vigilantes, para a gente não invadir a intimidade do outro quando ele não está querendo conversar, ou ela não está querendo conversar. Então, a gente aplicar a caridade, a verdadeira caridade como a entendia Jesus. Quando Kardec pergunta lá na questão 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus, que é o nosso modelo de benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Por que a gente fala isso? Porque a gente sabe de núcleos, a gente conhece núcleos, até o núcleo que a gente participa, a gente já presenciou situações que se a pessoa não tivesse vigilante, tinha desentendido, tinha afastado da tarefa, né? Então, agora já não estou falando aqui como aquele visitante que chegou, assistiu duas semanas e saiu, não, era trabalhador de um bom tempo. Aí você faz uma mudança na dinâmica da atividade, tem gente que, mas tem tanto tempo que é assim, é tradição, e aí vamos colocar em votação, beleza, democracia, aí a maioria quer a mudança. Aí alguém que não queria mudança, se não entender, né, a democracia, não respeitar, né, aí pode ficar melindrado. O espírita quase não melindra, né, gente? Ainda bem que não tem melindre no movimento espírita, né?
Mas é interessante que já aconteceu também, a gente já presenciou em outra casa espírita, lá em Rio Leopoldo, uma situação em que resolveram mudar um horário de uma reunião que tinha muito tempo que era naquele horário, né? Era uma reunião de mocidade. E aí um companheiro dessa mocidade falou, chegou, o pessoal colocou em votação, porque uma coisa, porque a mocidade, gente, é dinâmica. O jovem, ele quer experimentar um horário diferente, um tipo de estudo diferente. Vamos fazer isso aqui. Aí colocaram lá e na avaliação tinha lá, perguntava se o dia e o horário estava bom. Aí a maioria falou que podia passar por tal dia. Aí o coordenador chegou um dia, a gente se encontrou, o pessoal resolveu mudar, vai ser tal dia agora. Aí falou, mas o que aconteceu? O que vai mudar? Colocamos em votação e a maioria resolveu. Ah, beleza. Passou menos de 2 anos, já tinham voltado para o mesmo dia. Aqueles que votaram para mudar já não estavam mais indo na mocidade. Eles propuseram mudar para o dia X e eles mesmos só foram durante um tempo. E aí depois os próprios membros que permaneceram falaram assim, gente, quem queria que mudasse já não está mais aqui. Lógico, não foi imediato, né? Durante um tempo que eles permaneceram naquele dia, naquele horário. Mas aí eles voltaram para um dia que era tradição naquela casa, com uma reunião pública. Toda casa espírita a gente conhece a de prática, tem um dia que é a reunião pública de comentário, evangelho e passes, é aquele dia para as pessoas até memorizarem, né? Então a mocidade também é importante que tenha esse dia, que vincula um dia com a casa, não que não possa mudar, né? Mas assim, só para vocês entenderem que a questão isso acontece, né? De ter mudanças na dinâmica das tarefas, né? Que a gente tem que entender, né? E se mudarem de forma que a gente não achou interessante, vão permanecer. Daí um tempo as coisas voltam como voltou nessa reunião. Você ia falar alguma coisa? Esse negócio do Melinda, eu fiquei sabendo uma coisa nessa semana, que os espíritos são tudo fofoqueiros. Fala desse plano e do outro também. Vamos ver aqui. Alguém quer falar alguma coisa aqui da frente? Fazer uma colocação? Tranquilo aí? Eu notei aqui, né? Construir, fundar uma casa espírita não é difícil. Agora, manter sua existência servindo as pessoas, passando por testes e provações, é que é o grande desafio. Né? É o teste do comprometimento. A gente construir a casa, como a gente falou, tem raízes no plano espiritual, mas nós temos que fazer a nossa parte, constantemente. Chico, gente, vou pegar o exemplo do Chico aqui. As observações de Emmanuel, quando a gente lê os livros biográficos dele, principalmente esse que ele citou aqui, Luiz Castro Xavier, do Ramiro Gama, o Recordações de Chico Xavier do Ranieri, né, do Rafael Ranieri, o Chico de Francisco, da Adelinda Silveira, a gente vê um pouco o que o Chico passou e a gente vê a personalidade dele, personalidade serena, mas firme. Uma pessoa que tinha posicionamento. Ele não ficava só escutando as observações de Emmanuel e fazia, ele pensava, ele refletia. E nessas lições, tem algumas lições que ele traz a reflexão. Né? O biógrafo depois aborda ali a sequência daquela orientação que ele recebeu de Emmanuel. E prova disso é aquele chamado, quando ele tem lá no açude. O diálogo que ele tem com Emmanuel ali é diálogo de 2 espíritos de alto nível. Não era só o Emmanuel. O Chico era um espírito da mesma envergadura que Emmanuel. Porque naquele diálogo, quando Emmanuel se faz visível e chega para ele e fala assim: Chico, você está disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? O Chico, ele não se deslumbra, cai de joelhos e sim, não fala assim. Ele diz assim: se os bons espíritos não me desampararem,
Ele diz, primeiro diz sim, se os bons espíritos não me desampararem, aí ele vai e volta, o Emmanuel volta. Os bons espíritos não desampararão, mas é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. Olha o tríplice aspecto aí. Olha o que o Emmanuel fala para ele. Os bons espíritos não desampararão, mas é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. Colocou trabalho em primeiro lugar. Estude e se esforce no bem. Aí ele vira e fala assim, o Chico, e o senhor acha que eu estou em condições de aceitar a missão? A tarefa? Olha aqui, gente, ele tá dialogando, ele não se deslumbrou só porque veio aquela luz do Emmanuel em forma de uma cruz, né? Ele dialogou, ele argumentou. Aí nessa hora que Emmanuel vai falar com ele assim, sim, mas é preciso que você siga os 3 pontos primordiais. Aí ele pergunta, qual é o primeiro? Disciplina. O segundo, disciplina. O terceiro, disciplina. Mas antes dele falar disciplina, eles travaram um diálogo. O Ramiro Gama resume isso no livro, mas com certeza eles conversaram mais coisas. Então o Chico, essa postura do Chico, né, de entender ali o que ele está fazendo naquele local, é assim, extraordinária, lição para a gente, né, lição para a gente. Né? Comprometimento. A pessoa que busca a casa espírita, a busca para receber acolhimento, todos nós, né? Encontrar apoio, é só a gente lembrar como é que a gente chegou no primeiro dia, sempre não lembrar do primeiro dia, faz tanto tempo a gente lembrar assim, nas primeiras semanas que a gente foi, né, se aproximando da casa espírita, como é que foi, como que isso se deu, qual foi o rostinho que chegou e nos abriu um sorriso, vem cá, seja bem-vindo, né? Receber acolhimento, encontrar apoio, vencer dúvidas, superar provas difíceis, suportar expiações com dignidade, fortalecer a sua fé. A gente poderia esmiuçar cada um desses itens aqui, mas em suma é isso. Assim, o acolhimento é a primeira coisa. É o cartão de visitas da casa espírita, é como a gente é recebido. E a gente precisa melhorar muito nisso. Quando fala, nós, é o movimento espírita. Eu sei que tem casas que já estão bem estruturadas e estão recebendo, estão de parabéns. Mas a gente, falando por nós, né, lá em Pedro Leopoldo, a gente vê assim, quanta coisa que a gente tem que melhorar, né, na chegada ali, na porta de entrada da casa. Né? Alguém que está passando por dificuldades, isso que a gente elencou aqui, né? Dúvidas, aflições, sofrimento, busca a casa espírita à procura de apoio, não de críticas. Busca para conhecer a doutrina espírita e não a opinião pessoal do dirigente ou do coordenador da reunião. Né? E é importante, quando se coloca isso aqui, uma casa espírita que estrutura o atendimento fraterno, que é uma coisa que está se falando agora com mais intensidade, né, no movimento espírita, que chegam pessoas querendo conversar mesmo. Né? Conversar com alguém que vai oferecer os ouvidos para ela. Né? E aí a casa tem que se estruturar nesse sentido. Olhar o perfil da pessoa que pode fazer aquele trabalho, de preferência um homem e uma mulher, né? Para estar junto com a pessoa para conversar. E a pessoa, quando se sente acolhida nesse sentido, que encontrou um acolhimento de pessoas que pararam para ouvi-la, é um diferencial. É um diferencial para a pessoa permanecer naquela casa, é isso. É saber que pessoas que ela nunca viu, né, não conhecia até então, cederam o seu tempo para ouvi-la, sem falar alguma crítica, sem questionar, só ouvir. Se a pessoa perguntar o que você acha, vamos frequentar na reunião aí com a gente, você já conhece a doutrina, você já leu a Nova Espírita, vamos assistir lá a reunião pública, vai ter o Evangelho hoje. Esse é um acolhimento. Eu acho que a casa vai se estruturar para isso, vai saber indicar a pessoa para o perfil, né? As pessoas. Isso Jesus te explica, né? Isso Jesus explica, venha para a casa espírita aqui. E no Paulo Estevam, que a gente também trouxe aqui para abertura, a Casa do Caminho fazia esse trabalho. E quando
Estevão foi preso, é muito interessante, a gente lembra assim, quando a gente está aqui, a gente já leu a obra e já estudamos também. Aí quando a gente lembra de um fato desse, a habilidade de Pedro, nós não fazemos ideia. Aí quando a gente lê o livro de Paulo e Estevão, gente, Pedro lê isso tudo, porque o livro tem lá Paulo e Estevão. Aí a gente começa a ler o livro e só fala só de Estevão. Eu fiquei fã de Estevão. E aí, mas há tantos personagens que aparecem nos Atos dos Apóstolos, que aparecem às vezes num capítulo só, em 2 versículos, e a gente vê a vida desses primeiros cristãos com tanta vibração, com tanto conteúdo, a gente fica maravilhado com o que esse pessoal passou. E Pedro, na habilidade dele, ele chama Gamaliel. Quando você conhecia a Casa do Caminho, porque o Sinédrio não sabia o que eles faziam lá. Eles estavam querendo condenar Estevão por uma coisa, estavam criando, né, um artifício lá para poder repreender ele, porque fazer o que fizeram com ele. Quando Gamaliel vai lá ver o que os apóstolos de Jesus faziam, Tiago, André, João, Filipe, ele ficou perplexo. É a palavra que Emmanuel coloca, ele ficou perplexo. Porque o Sinédrio não fazia o que eles estavam fazendo, não tinha nenhum poder público fazendo o que o pessoal da Casa do Caminho fazia. Tinha até parente deles lá, né? Ele tinha um conhecido dele lá, um conhecido que era rico, que a família fez uma artimanha lá, porque ele contraiu lepra para julgar ele, né, para a rua, né? E aí ele tinha sido um amigo do Gamaliel, o Gamaliel encontra ele lá e ele dá uma lição de evangelho para Gamaliel. O Gamaliel fica assim, espantadíssimo, né? E aí ele volta para contemporizar. O Gamaliel era uma pessoa de diplomacia, um sábio, né? E que estava deixando o Sinédrio nas mãos de Saulo. Recebe o Evangelho de Mateus, o presente de Pedro, estuda o Evangelho, e quando Paulo fala que ia perseguir lá o Ananias, ele presenteia ele, que ó, depois você dá uma lida aí, o Evangelho, né? Então vamos ler a lição, porque a gente está faltando aqui 2 minutos. É porque a lição ela vai sintetizar o que a gente trouxe aqui, da lição da Casa Espírita, a importância da Casa Espírita para nós e para quem está chegando. Aqui. Então é interessante que a pessoa que vai ouvir não questione, não dê opinião, são outros? Então, o primeiro momento do acolhimento é a gente ouvir. Existem equipes que já fazem esse trabalho na União Espírita Mineira, e eu também tem no meu e-mail, que quando o agrupamento tem interesse em começar esse trabalho, eles dão uma espécie de curso. Amanhã a gente fez um trabalho desse, a Aliança Municipal, aqui tem a Aliança Municipal Espírita, tem aqui em Lagoa Santa. Mas quando uma aliança muito próxima, que a gente tem uma ligação muito próxima aqui com o Vespasiano e Lagoa Santa, a gente organiza alguma coisa, a gente lança um convite, né, para essas 2 cidades, para Matosinhos também. Então faça cursos de atendimento fraterno, ou seja, pessoas aí que vai indicar são os dirigentes da Casa Espírita, que a pessoa já tem que ter um conhecimento espírita básico, né, de doutrina e de evangelho, porque se a pessoa perguntar, questionar, a pessoa vai fazer alguma ponderação com base no Evangelho. Mas numa primeira escuta, o que acontece? Lá em Pedrópolis a gente tem um companheiro lá que vocês devem conhecer, acho que já veio aqui, o John Allen. Ele além de ser espírita, ele é psicólogo de formação. Quem faz atendimento fraterno lá é ele. Podem ser outras pessoas também, mas ele está fazendo esse trabalho lá. A gente acaba fazendo em situações assim, pontuais, mas com marcação, é toda medida reunião pública. Ele geralmente marca uma nova conversa. Eu volto aqui, conversa, escuta a pessoa bastante naquele dia, nas reuniões públicas, nós são as terças-feiras. Aí ele tem as salas de atendimento fraterno. Aí geralmente ele marca para a pessoa a volta semana que vem para a gente continuar a conversa, como se fosse mesmo uma consulta com um psicólogo, um terapeuta da área
psiquiátrico, mas só com viés espírita, né? É importante que a gente tem obras que falam sobre atendimento fraterno, né, da Federação Espírita Brasileira, Orientação ao Centro Espírita, tem uma obra chamada Orientação ao Centro Espírita, tem as reuniões da Casa que falam sobre atendimento fraterno, mas não significa que você não possa fazer alguma ponderação, né, com muito jeito, porque a pessoa que tem que, da mesma forma que nós nos descobrimos, é isso que eu quero. Eu quero estar nessa filosofia, nessa teoria. A gente coloca elementos para a pessoa pensar. Né? A gente poderia falar mais coisas no tempo. Se você tiver a oportunidade de falar um pouco sobre o que está tendo uma outra oportunidade, tá bom? Bacana, deu para entender. Então aqui, grupo no grupo, para a gente encerrar, tá? A família espírita, em cuja intimidade cooperas na seara da verdade e do bem, aguarda sejas para ela o concurso no trabalho e o alívio na provação, o equilíbrio nos instantes alegres e a escora nos tempos difíceis, a mensagem de estímulo na obra em realização e a palavra de bênção na travessia dos obstáculos, o refúgio de paz e o apoio fraterno, a observação compreensiva e a amizade real. Assim é porque, se um grupo espírita é um templo aberto à necessidade e à indagação de todas as criaturas, o grupo de trabalho que persevera dentro dele é diferente. Essa equipe de corações, aos quais nos agregamos para servir, é comumente o grupo de nossas afinidades, afetos e desafetos que trazemos de existências passadas, que nem sempre estão associados a nós pelos laços consanguíneos, mas até agora ligados ao nosso espírito por vínculos magnéticos. É nesse grupo íntimo que encontramos grandes alegrias e grandes dores, consolações e desafios, facilidades e empeços, tesouros de amor e testes de burilamento moral, entre os quais ser-nos-á possível aproveitar o tempo com mais segurança, ressarcindo erros e aprimorando qualidades que nos facilitem acessos às vanguardas de luz. Albino Teixeira. Muita paz para todos. Obrigado pelo convite. Eu pedi pro Rodrigo falar sobre esse tema, porque sábado foi a entrega da cesta básica aqui e tava tão bonito, tava uma coisa diferente, uma energia diferente. Na cozinha nós chegamos, o menino tava com aquela coesão, sabe? Que aquela energia diferente, parecia que era um trem que a gente já tinha vivido aquilo ali. E aqui em cima, a nossa companheira, a Maria, mandou um mimo especial para as assistidas. E elas gostaram demais da Adriana. Meu Deus do céu, o olhinho chegava a brilhar, que ele com um carinho, zelo, aquela ficou a mais linda do mundo. E aí ficou, as meninas ficaram lá atrás conversando e elas contando o caso delas e tal, as famílias, né? E assim, ficaram muito alegres, não sei se foi por causa do brilho, porque por causa também do assunto, né? A energia que tava. E aí, elas estavam tão diferentes, aquela coisa que tem. Aí uma virou para a senhora, será que nós combinamos isso lá em cima? Será que a gente combinou isso lá em cima? Eu falei, ó, se não combinou, nós estamos com sorte, porque nós estamos fazendo a coisa pelo menos até, né, que a doutrina é agora. Em algum momento, acho que o povo lá de cima teve dó da gente, falou, acho que vou pegar aqui, dar um pucado e levar até lá, porque quem sabe, né, o trem roda. E aí, e foi o que eu coloquei no grupo aquele dia. Os ganhadores somos nós, né? Quem sai ganhando é a gente, isso é bacana demais, é bacana demais da conta. E aí ficou muito emocionada, elas alegres com aquele negócio, aquela coisa, isso saiu contagiando todo mundo. E a gente ficou junto e foi todo mundo, viu que delícia de sábado, foi? Então o pessoal estava ocupado, a gente estava viajando, tinha com compromisso, né? Mas a Adriana estava aqui, vocês viram, você Bárbara e Magda que sobrou pra vocês, né? Né, Antônio? Você não estava, não? Com certeza. Então, são oportunidades ímpares que nós temos na nossa vida. A reunião, o grupo, eu canso de falar, nós somos irmãos, é a verdadeira história, a verdadeira família divina, né? Um pai só, um irmão mais velho que nos guia, porque é nosso filho, modelo, né? E a gente acaba afeiçoando, sim,
aos corações que frequentam, né? A reunião da segunda também, que é a delícia da reunião da segunda, que o dia, até eu mesmo, o dia que eu não consigo participar, eu fico uma tristeza, parece que fica uma brecha, um buraco. E acaba que o problema do outro acaba virando da gente também, a gente vai dormir, fica preocupado, fica aquela coisa ligada, né? Então, querendo ou não, aqui nós temos, a maioria daqui, que está aqui, são forasteiros, né? Daqui de Lagoa Santa, acho que não tem ninguém. No grupo tem uns 5, 6 só. Mas que está aqui hoje não tem ninguém. Então acaba que acaba virando família um do outro, né? Cada um oriundo do lado de determinado estado, mas que a gente tem um monte de gente misturar, junto e misturado. E só pode ser programação. E o ponto de encontro foi assim. Graças a Deus nós entendemos isso, né? Então vamos agradecer a primeira Roni, né? Por ter vindo falar em cima da hora, que eu te pedi em cima da hora, né? E mais especialmente a Jesus, aquele amigo, aquele grande irmão que nunca nos desampara, que está sempre a posto para nos ajudar, que nos faz companhia, nos orienta e coloca junto aos seus companheiros, aos seus funcionários, digamos, como o Paulo fala, sempre alertas para estarem nos auxiliando, nos orientando e tudo. Agradecemos imensamente, Jesus, a oportunidade de estarmos trilhando esse caminho, tendo aqui, nessa reencarnação, a consciência da necessidade que nós temos em doar o que há de melhor dentro de nós, para os nossos irmãos. Nós sabemos e não vamos descansar de entender que a menor distância para Deus é o próximo, sem dúvida nenhuma. Então, que nós estejamos sempre atentos às oportunidades, que nós estejamos atentos às dores dos nossos companheiros, às mazelas que passam às vezes em silêncio, que nós nos atentemos às coisas que acontecem próximo a nós, né? E às vezes nós fazemos olhos de cego, que paremos, que pensemos, que possamos dar de nós muito mais ainda do que damos. Que sejamos luz na vida de todos aqueles que cruzarem nosso caminho, que sejamos luz na nossa família, que sejamos luz no grupo dos quais participamos, que sejamos luz com quem quer que seja que nós cruzemos pela nossa caminhada fora. Ilumina, Jesus, aqueles que estão viajando, que não puderam ouvir, que se encontram distante, e nos capacita a cada um de nós, cada vez mais, a ser tarefeiro dentro da sua semana. Que assim seja. Passa agora, né? Passa na batadinha.